Quantas coisas no mundo nos faz desesperar. A situação da vida, desde que entrou o pecado no mundo, é uma consequência enorme. E o maior pecado, segundo os escritos das Escrituras Sagradas, é os pensamentos negativos. É pelo nós pensar negativos que nos sentimos doentes. Vivemos pouco tempo, porque Deus fez o homem para viver e viver com abundância. Mas quando o pecado trouxe essa consequência, o homem passou a pensar mal, pensar negativo. E aí as consequências vêm. Por quê? O homem não é o corpo. O homem é aquilo que pensa e age. Conforme nós pensamos, a situação vem por nós. Pelo nosso falar, pelo nosso proceder, pelos nossos pensamentos. Aquilo que a boca fala, o coração está cheio. Isso é o pensamento. Coração não é esse aparelho que bombeia o sangue, não. O coração bíblico é a mente humana, é esse computador que Deus pôs na mente de cada um de nós. E com isto, nós ficamos cada vez mais nas consequências de maus pensamentos, porque os pensamentos nos trazem a doença, e essa doença aumenta, porque cada dia mais nós nos queixamos. Se nós, no acaso, fôssemos corretos para com Deus, não pecasse nos alimentar, não transgredisse a lei de Deus, vivesse com Cristo, com o menor que viveu, com o menor que andou com Deus e foi trasladado, ele foi trasladado para não ver a morte. Talvez alguém diga, e onde o menor que está? Ele está num paraíso especial para o trasladado, tanto ele como Elias. Então ele não vai provar a morte, porque andou com Deus, fazia o que Deus queria. E é essa consequência do pecado, que já desde o início vem, é que traz essas consequências para nós. Então aí nós somos em complicação de vida. A vida encurtou, nós vivemos com poucos dias ainda doente. E já pensou, se nós vivêssemos muitos dias doente, o que seria de nós, hein? Por isso que quando o homem traiu Deus através do pecado, Deus pôs querubins no jardim do Éden para que o homem não comesse da fruta da árvore da vida e vivesse eternamente. Então, com este fator, Deus tirou o homem de sofrer eternamente, de sofrer sem ter um fim do sofrimento. Por quê? Foi o bem que Deus fez. Muitas vezes a pessoa pensa que a morte é o mal, mas a morte é o bem, para bem daquele que anda sofrendo. Inclusive, não se existe doença, existe corpos doentes. Então a pessoa está doente e corre para os chamados médicos em busca de socorro. Mas se o médico fosse tratar você e te curasse, aí sim, ele era médico. Mas os médicos não estão curando nem sequer a ele. Hoje mesmo, eu fui no setor de saúde, de tratamentos para a saúde, e lá estava uma médica andando, mancando. E alguém me falou, aí a médica mancando aí. Digo, pois aí é que está. Se por um acaso ela fizesse um tratamento bem feito para se curar, ela não estaria mancando. Mas os médicos nem curam, nem sequer a ele próprio. E a própria Escritura diz, deixa que os médicos curem a si próprio primeiro para poder curar os outros. Então, com isto, ninguém nunca viu uma doença andando. Vê corpo andando, corpo doente, e em busca de procura de saúde. Mas desde que o homem transgrediu a lei de Deus,
principalmente a lei da alimentação, que é desobediência às leis, então aí o homem passa a ser um corpo doente e vive em procura da saúde sem encontrar, porque saúde é um bem precioso que não se encontra fácil. Agora, se você quer ter saúde, procure se alimentar direitinho. Procure viver em obediência com Deus, igual vivia Enoque. E aí você vai ver como sua vida vai modificar. Isso daí eu digo por mim mesmo, porque eu não vivo para mim. Eu vivo com Deus 24 horas por dia e vivo para Deus 24 horas por dia. Tem consequências comigo, mal? Tem sim. Mas eu estou limpando todos os pensamentos maus de minha cabeça. E por causa da maldade do homem, Deus se arrependeu até de fazer o homem, mas deixou ainda para ver qual a situação que o homem iria acontecer. E Deus deu ao homem livre-arbítrio. O homem tem duas escolhas, ou escolher o bem ou escolher o mal. E Deus disse, escolhes o bem para que vivas e viva eternamente. Eu não estou aqui falando da Escritura, eu estou citando algum verso para você compreender o quanto Deus te ama, porque Deus é amor, Deus é vida, Deus é poder, Deus é espírito, e Deus é saúde, Deus é sabedoria e felicidade. Muitas vezes você pensa que Deus é um homem, que é isso que a religião ensina, mas a Escritura Sagrada, que não é um livro religioso, e sim um livro espiritual, deixa bem claro que Deus não é homem. Deus é poder, Deus é vida, como eu já falei. Então, a esta consequência, procure viver com Deus, para Deus, que você vai melhorar de situação. Eu, devagarinho, estou me adaptando a viver com Deus, para Deus, e sempre com Deus. Por onde eu ando, Deus está comigo, porque Deus é vida e eu vivo em Deus. E se você, no acaso, pensa que porque a religião te ensina que você vai para o céu, você pensa que céu é um lugar que vai aguentar peso, vai aguentar as consequências? Não é. Céu, Deus fez o céu, esse céu onde os luzeiros estão, para esses luzeiros caminhar, para ir moldar as estações do ano, o dia e a noite. Deus não fez esse céu lá para que você vá morar lá. Escuta bem, não vá nem com conversa de magnatas religiosos. Preste bem atenção. A terra é que é a morada do homem. Se você ler o livro de Provérbios, ler estudar bem a Escritura Sagrada, céu é um lugar onde só andam os luzeiros. E terra é onde o homem vai morar. Agora, depois do homem transformado, essa terra vai ser transformada também. E vai ser a morada dos salvos. É isso que é salvação. Mas para se concluir bem o caso, você viver bem, você tem que ter paz na vida. Você tem que ter com que se manter especialmente, com que ajudar os outros, com que manter sua família direitinho, tá? Já pensou? Como é que a pessoa diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E até um filho pede uma coisa, ele não pode dar. Pensa bem nisto. Por quê? Porque você vive os enganos religiosos. Se você viver o que Deus ensina pela Escritura Sagrada, você vai modificar a sua vida. Vai ver que não é isso que eles estão te ensinando. Diz a Escritura Sagrada, Isaías, no capítulo, no livro de Isaías, não lembro bem agora qual é o capítulo, que como as gaiolas estão cheias de pássaro, assim estão as igrejas. Essas casas que eles dizem que é a igreja, cheia de enganos. É só para te enganar.
Para quê? Você lá na igreja, você tem que pagar para o pastor estar passeando de carro, você tem que pagar o aluguel ou construir a igreja, você tem que pagar para ter banco na igreja, tem que pagar a manutenção da igreja, tudo é você que paga. Agora pensa bem, essas firmas grandes aí, ela dá trabalho para o povo, ela dá o salário para o povo, mas ela não exige que o povo vá pagar o que eles têm para o povo trabalhar. Não exige que eles vá pagar a cadeira, não exige que ele vá pagar o estabelecimento para poder eles trabalhar. E aí é que está uma coisa, analisa bem. Então, você tem que pensar que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Dízimo não foi inventado por Deus, não é ponto de salvação, tá? Dízimo foi inventado por Abraão. E vendo em que situação ele inventou o dízimo. Quando ele vinha da matança daquelas nações, daquelas 5 nações que estavam guerreando, quando eles mataram os reis lá, ele se apossou do que eles tinham, isso aí vinha, e aí Melquisedeque é Deus, está ouvindo bem? Deus, ele não teve pai nem mãe, é o caso de Melquisedeque. Deus se apresentou como uma pessoa para que Abraão visse, tá? E aí o que aconteceu? Abraão disse, de tudo eu dou o dízimo. E é daí de todos os despojos. Isso é como sacrifício do que eles tinham tomado do povo lá. E o dízimo, ele se encerrou como sacrifício na morte de Cristo na cruz do Calvário. E tem outro ponto escriturístico, que depois eu vou mostrar a vocês, está em Êxodo, mas vou apenas dar agora uma palhinha do que é. Um senhor, pobre homem, que não tinha nada em casa, foi catar uns gravetinhos para fazer sua comida. E falaram para Moisés que ele estava pegando graveto no dia de sábado. O que Moisés disse? Eu vou conversar com Deus para ver qual era a condição dele. Quando Moisés voltou com a resposta, mandou apedrejar o homem. Por quê? Porque esse homem não tinha com que pagar o sacrifício. Aí então, vamos sacrificá-lo, vamos matar ele. Mandou apedrejar até a morte. Que coisa, né? Mas isso não é coisa de Deus. Eu não sei se foi Deus que falou para Abraão. Que Deus não quer ver essa situação no ser humano, viu? Você analisa esse caso e depois eu vou pôr mais vídeos. Este caso agora não é um vídeo bíblico, é apenas para você começar a aprender e ter interesse na Escritura Sagrada. Na Escritura Sagrada, não é religião, tá? Por que não é religião? Porque a religião te conduz só à decadência. A religião não te ensina a ser rico, Deus quer que você seja rico. Você é herdeiro de Deus, eu sou herdeiro de Deus. Então Deus quer que a gente desfrute do que Ele fez. Ele fez esse mundo riquíssimo, cheio de prata, de ouro, de pedras preciosas, de árvores, de tudo. E foi para o nosso bem. Ele disse, crescei e multiplicai-vos. E disse mais, desfrute de tudo isso aí. Desfrute, zele e procure meio de ser generoso com os outros também, com aqueles que não precisam de você. Mas uma coisa só eu quero deixar mais, que nenhuma das pessoas que observavam os mandamentos de Deus antigamente, nenhuma das pessoas que vivia com Deus, como Davi, Abraão, Jó passou as consequências apenas como exemplo. Escute bem, Jó, com Salomão e outros mais, nenhum sofria falta das coisas. Eles tinham de tudo e tinham de acordo com abundância. Vê bem o quanto Deus abençoou Jacó, o quanto Deus abençoou Isaac.
e Ele está pronto para abençoar a cada um de nós. É só nós tirar todos os pensamentos negativos da mente, que é o pecado que leva o homem à morte, ao inferno. Agora você procura, existe inferno? Existe sim. O céu está lá embaixo, o inferno está... O céu está lá em cima. Desculpe minha expressão anterior. O céu está lá em cima, o inferno está embaixo. E o livro de Provérbios fala sobre isso aí. E o que é inferno? Inferno é a mal-vida que a pessoa leva. Não é outra coisa, não. Se a pessoa leva boa vida, ele está como no céu. Mas se leva uma má vida, uma vida de enfermidades, uma vida de sofrimentos, de falatórios maus, de pensamentos maus, é isso que é inferno. E Deus não te quer ver com esses pensamentos maus. Então, pense de hoje em diante. Deixe sua mente limpa de tudo que é mal. Se você está doente, pense uma coisa. Eu vou pensar em felicidade. Eu vou pensar em empreender. Eu vou pensar em fazer uma coisa para ser alguma pessoa. E aí, você pensando nesses pensamentos, vai anulando os pensamentos negativos de sua mente, que dinheiro é pecado, que ser rico não entra no céu. Tudo isso aí é coisas que as religiões de tuas familiares implantam na cabeça da nossa. Eles também fizeram isso comigo. Mas eu estou tirando tudo isso da minha mente, porque Deus quer me ver feliz. Deus quer me ver no céu. Deus quer estar lado a lado comigo, sem ter de que se envergonhar. Esse Deus, Ele é amoroso, Ele é luz, Ele é poder, como eu já falei, é vida, e Ele quer te ver feliz, porque Deus é felicidade. E outra coisa mais que eu digo, ninguém sabe fazer céu, mas todo mundo sabe fazer inferno. Você não quer o céu para os outros, mas quer o inferno. Você vive muitas vezes falando mal dos outros e leva os outros às consequências. Tem inveja do que os outros têm. Não tem inveja do que os outros têm. Quando você vê alguém com um carro bonito, sabe o que você deve fazer? Abençoar o carro dele e ele. Quando você vê alguém com uma casa bonita, abençoe a casa dele e ele. Quando você vê alguém com uma fazenda, gado, uma coisa e outra, abençoe a ele e abençoe o que ele tem, tá? Muitas vezes você pensa que as bênçãos só Deus, não é. Deus dá a bênção para a pessoa possuir. Agora nós temos que tirar da nossa mente tudo que é de usura, de inveja, e então abençoar o nosso semelhante de tudo que ele tem. Se você pensar assim, pensar que Deus é contigo, pensar que Deus é o seu colega, e você andar com Deus e também seu colega com Deus, tudo vai acontecer bem. A inveja é uma coisa tão contrária à vida humana, só quer destruir a vida humana. Quando a pessoa vê uma pessoa feliz, aí a pessoa fica todo horrorizado. Tem inveja dele ser feliz. Mas escuta bem, essa inveja da pessoa ser feliz, quem tem inveja da pessoa ser feliz é porque quer estar no lugar onde ele está. Mas se você tiver inveja da pessoa que está feliz, você nunca vai estar no lugar onde ele está. Se você tem raiva da felicidade, como é que você vai desfrutar da felicidade? Veja o que eu estou te dizendo. Então analise bem esse vídeo, escute ele várias vezes, que é para o teu bem. Eu não sou religioso, não estou te aconselhando religião. Eu estou querendo que você estude bem a Escritura Sagrada. Que a Escritura Sagrada, ele é um livro espiritual e é um livro que te conduz à felicidade, que te ensina a ser bem de vida. Então, veja o que eu estou dizendo. Estou dizendo Bíblia, estou dizendo Escritura e não Bíblia. Porque a Bíblia, a palavra Bíblia,
vem da palavra biblioteca. E na biblioteca você aceita tudo que você chega e coloca ali, tu lá fica enchendo a biblioteca. Agora a escritura é um documento real. E eu te digo mais, procure a escritura original ou quase original. Não aceite essas bíblias, a linguagem de hoje, uma coisa e outra, que isso daí só vai te traduzir a mente para o mal, tá? Não deixe esses tipos de livros te enganar. Olha bem o que eu estou dizendo. Deus é poder, Deus é sabedoria. Procure buscar a sabedoria de Deus, que é melhor você ter a sabedoria do que o ouro. Quando diz assim, é porque se você tiver rios de ouros e não tiver sabedoria para cuidar, não adianta nada. Então é isso que precisa você entender. Então, vende tudo que tem e compra a sabedoria. Isso é, deixa tudo de mal para trás e busca a sabedoria. E honra ao Senhor com as primícias de tuas fazendas e de tudo que você tem, tá? Quando você disser honrar ao Senhor, Deus é vida e a vida estará em você. Então o que você tem que fazer? Primeiro Deus. Primeiro você tira do seu salário 10, 15 ou 20 ou mais por cento para investir em você. Através de fazer o investimento, comprar livros que te ensinam a educação financeira e aprender a ser feliz através dos livros principais de educação financeira. Deus quer te ver com pensamentos positivos. Esse computador que Deus te põe na cabeça é para o teu bem, tá? Não é para o teu mal. Então, Ele quer te ver feliz, bem de vida e próspero e generoso. Faça isso para o seu bem. Deixe todos os pensamentos negativos, avance em busca do futuro. Sonhe, sonhe alto. Sonhe em ter alguma coisa boa, sonhe em ser um empreendedor, sonhe em ter uma casa boa e faça esforço por adquirir. E agora uma coisa eu te digo, não sonhe em ter um carro de luxo, um carro especial, para ficar pagando prestação daquele carro. O dinheiro que você tem dinheiro para comprar à vista, pega esse dinheiro e invista. Em algum negócio para você fazer, para o seu bem, ou de outra maneira. Não vai pensar de comprar carro novo e ficar gastando com ele, gasolina, uma coisa e outra mais, enquanto veja bem o que é o carro. Você compra um carro bonito, uma coisa e outra, você quer se apresentar para seus colegas, vai passear de carro e a barriga vai crescendo. Muitas vezes a pessoa vai 2 quadras para comprar pão, vai de carro. E quando pensa que não, a barriga está crescendo. Você chega lá para comprar pão no estabelecimento, o dono do estabelecimento te procura. Você está esperando o menino? Aí você diz, não, é porque eu estou crescendo a barriga mesmo. Está ouvindo bem? Olha o que eu estou dizendo, viu? Então, se você, no acaso, que precisa comprar alguma coisa, deixa o carro em casa. Economiza o dinheiro da gasosa, do petróleo e vá de pé. Com esse andar que você faz, você está fazendo exercício para o seu bem próprio, para a sua saúde. Pensa agora o que eu estou dizendo. Esse vídeo é para beneficiar você, para beneficiar a mim, para beneficiar nós todos. Então não deixe de assistir esse canal para o seu bem. Vou colocar vários vídeos aí para te clarear bem a mente, para você deixar todas as mentalidades negativas. Esse negócio de dinheiro não traz riqueza. Pense de outra maneira, que dinheiro traz riqueza. É só você saber trabalhar o dinheiro. O que não é salvo pelo dinheiro é aquele que põe o seu amor em dinheiro, deixa Deus para terceiro, quarto, quinto plano. É esse o fator. Então analise bem. Se você quer ter felicidade, viva, procure viver com saúde e com felicidade. Que Deus ama a todos nós, tá?